volta com Dito e Feito ao vivo em cores para todo o Brasil e América do Sul pela Rede América TV, a TV da família. Olha a hora, meu senhor, olha a hora, minha senhora, olha a hora, meu telespectador. 1h45, eu aqui tomando meu cafezinho delicioso. Que a nossa produtora Júlia trouxe aqui para mim, passaram agora na Copa. Que delícia, obrigado, Júlia, um beijo. Deixa eu aproveitar que quando eu falo em café, eu também lembro do meu amigo Gilberto Miota, lá de Bragança Paulista, que tem a cafeteria Seu Lilo. Um abraço para você, Gilberto, e para a esposa e para o bebê que nasceu, né? Deus abençoe sempre, com muita saúde e felicidades, viu? Estou esperando você aqui no nosso programa para você falar sobre café, ensinar o pessoal a coar café, as variedades do café, os cafés mais especiais e assim por diante, viu? Beijo na alma de vocês, saudades, beijo para sua mãe também. Bom, agora a gente vai falar a respeito de um assunto super importante, né? No quadro Levados da Breca. E para falar conosco, eu recebo aqui em nosso programa a Viviane Cirineu. Boa tarde, seja bem-vinda, Vivian. Boa tarde, obrigada. Seja bem-vinda. Troquei minhas fichas aqui, me deu um branco na minha memória, né? E o café deixa a gente mais esperto. Por isso que eu já lembrei. Vivian, hoje você vai falar conosco sobre conflitos na infância e briga de irmãos, né? Um tema extremamente importante para que a gente possa debater, e a gente vai conversar também a respeito desse episódio horrível que aconteceu e levou a óbito uma professora numa escola aqui de São Paulo, né? Mas a gente vai primeiro falar a respeito dos conflitos entre os irmãos, que eu acho que é importante, né? É uma tristeza muito grande isso que aconteceu, e quando a gente aborda o assunto violência, a gente não pode deixar de olhar para a infância. Porque as crianças brigam, irmãos brigam. Você teve irmãos? Tenho uma irmã. Uma irmã. Briguei muito com a minha irmã. Pois é, eu brigava muito com o meu também. Beijo, minha irmã Gisele, te amo. Um beijo pro meu irmão também. Mas assim, as crianças brigam porque elas não têm maturidade para entender, para emprestar, para dividir. Porque elas disputam muito o amor dos pais e a atenção, né? Então, se a criança vê que o pai está dando mais atenção, ela já não se sente tão amada, aí provoca o irmão. Tem uma série de motivos porque as brigas acontecem. Mas geralmente assim, o pai, ele tende mais para a filha e a mãe mais para o filho, né? E aí fica aquela briga, aquela disputa também entre os irmãos. Pode acontecer, mas o que eu vejo mais frequente é proteger o mais novo e brigar com o mais velho. Que o mais velho tem que entender, você já é grande, não pode bater na sua irmã. Então, o mais velho, ele acaba sofrendo uma pressão um pouco maior, e isso é muito comum em quem tem 2 ou mais filhos, porque acaba enxergando a criança mais velha como alguém mais maduro. E não necessariamente isso é verdade, porque se você tem uma criança de 2 e uma criança de 5 anos, o de 5 é tão criança quanto. E os pais se esquecem. É a primeira coisa que eu tento relembrá-los no atendimento que eu faço com as famílias. Seu filho mais velho ainda é criança. Ele ainda está desenvolvendo e amadurecendo o seu cérebro. Então, por conta disso, a gente encara de uma maneira diferente e lembra que a gente precisa ensinar habilidades para essas crianças. O problema é não alimentar as brigas. Uma das coisas que a gente faz para alimentar as brigas é quando a gente escolhe quem é o agressor e quem é a vítima. E a gente determina esses papéis. Então, quando a gente se coloca como pai, como mãe, como juiz. Olha só, você fez isso com a sua irmã. Você não devia ter batido. Vai lá e faz aquilo. Na postura de eu sei, né, de tudo, e às vezes a gente não sabe, porque a gente não vê. Quando vê, já aconteceu a confusão. Sim. Mas às vezes a gente vê realmente quem começou. Só que se você vai sempre nessa postura de você sempre bate na sua irmã. De determinar quem é o antagonista e o protagonista, né? A criança, ela vai assumindo esse rótulo. E aquele que é a vítima, que geralmente é o irmão mais novo, nem sempre, mas geralmente ele vai assim, mamãe me protege, olha como a mamãe me ama. E é mais um motivo para que ele use aquilo para provocar o irmão. Uhum. Então, aí faz chantagem. Também. Né? Emocional também. Também. Parará, se não tem vários. Também. E aí o que acontece? O mais velho faz alguma coisa, os pais vão lá e brigam e dão um sermão no mais velho. O mais novo faz a mesma coisa. Ah, mas ele é pequeno. E aí como que o mais velho se sente? Quando vê que com o irmão mais novo teve uma medida diferente. Por que comigo briga e com o meu irmão mais novo? A criança não tem essa capacidade de entender isso. Ela se sente como? Injustiçada, com raiva. Pior a agressividade dela.
Então, se a gente conseguir só fazer isso, de sair desse papel de juiz e entrar num papel de mediador de conflitos, eu não quero saber quem começou a confusão. Vamos resolver isso juntos. Vem cá, cada um fala de uma vez. E aí eu vou tentando gerenciar, tá, a confusão é por causa deste brinquedo, como que a gente pode fazer para não ter confusão? Cada um brincar 5 minutos, e eu vou tentando ajudar as crianças a encontrar as soluções, mas sem ser o juiz da situação. E é difícil, né? É difícil. É difícil, muito difícil. Mas isso muda muito os conflitos. Sim. Porque quando as crianças começam a perceber que aquela briga não funciona mais, elas começam a brigar menos. Ou elas vão aprendendo a resolver os conflitos sozinhas. Então, daqui a pouco, eu vejo isso na minha casa. Uma de 4 e uma de 6 anos. Começa uma confusão, eu espero, não vou lá de primeira. Aí, daqui a pouco, não, então você brinca com esse e eu brinco com esse. Elas vão começando a se resolver. Não é sempre que isso acontece, claro. Né? Minha casa acontece de tudo. Mas, eventualmente, eu percebo, nossa, elas estão aprendendo. Que ótimo, o diretor está me informando que tem perguntas dos nossos telespectadores para você, Vivian. Primeira pergunta na tela. Tenho 2 filhos, um de 3 e um de 5, que vivem se agredindo. Qual a melhor maneira de agir na hora que um está batendo no outro? Quem pergunta é a Maria Paula Soares, de Brasília, Distrito Federal. Primeira coisa, Maria Paula, eu acho que é diferenciar violência de agressividade. E violência é quando eu tenho um desejo intencional de machucar e de ferir o outro. Na infância, nessa idade, 3 anos, 4 anos, 5 anos, a criança ela não tem essa maturidade, que é uma maturidade do cérebro que precisa. E, por favor, Vivian, explique de novo para quem está em casa, que não viu aquele tema que você mostrou, trouxe até o cérebro, para o pessoal compreender, porque eu acho que aquilo ali deixa bem claro para quem está nos assistindo como deve ser tratada a criança. Certo. Né? Hoje eu estou sem cérebro, sim, mas eu vou explicar. Vamos explicar, porque eu acho importante. Bom, no nosso cérebro existe uma área aqui da frente que é chamada de córtex pré-frontal. Essa área do nosso cérebro, ela não nasce pronta. A criança vai desenvolvendo ao longo da infância e só ali nos seus 21, 22, 23, 25 anos que ela está completamente Tem gente que está com 50 madura. e não está ainda desenvolvida, matura. Essa é a área que faz a gente pensar com a razão, antecipar as consequências, planejar a longo prazo, eu saber que se eu fizer isso vai acontecer aquilo, eu ter autocontrole das minhas emoções. Então eu sinto raiva de uma coisa que você falou, eu não vou para cima de você, eu me controlo. Porque eu tenho domínio sobre o córtex frontal. Isso, exatamente, autocontrole. E as crianças que não têm essa área formada, se ela sente raiva, ela age na emoção, na raiva, ela não tem autocontrole. E isso leva à questão da criança manifestar comportamentos de agressividade. Mas a agressividade, ela faz parte da infância. É uma defesa. Perdão. A criança às vezes se sente agredida, então ela agride de volta. Sim. Não intencional, manipulando, planejando. Porque é a ferramenta, a habilidade que ela tem. Então, nessa idade que as crianças brigam, primeiro a gente precisa lembrar disso, elas não têm autocontrole. Então, muitas vezes as crianças nessa idade brigam, uma bate na outra, um morde, depois vem triste, chorando, porque sabe que não fez algo que foi legal. A emoção falou mais alto, né? Mas O instinto de talvez de sobrevivência ou talvez de querer um carinho, um afeto a mais, fez com que ela não raciocinasse, porque ela não vai raciocinar mesmo. Ela está nesse processo de amadurecimento emocional e do córtex frontal, então acontece isso. É exatamente isso. Então, assim, quando a gente se lembra que ela não fez de propósito, que ela não tem autocontrole, a gente tem que ter o nosso autocontrole para a gente não ficar, para a gente controlar a nossa raiva, a nossa irritação e não querer descontar essa raiva na criança e brigar com ela e eu buscar maneiras mais assertivas de eu conseguir ensinar o que ela precisa aprender. Você quer um brinquedo? Então tá bom. Como é que a gente pode conversar e pedir esse brinquedo? É isso que eu preciso ensinar para a criança. Sem dúvida. Bom, o diretor também está me informando que tem uma arte para ilustrar a pauta. Vamos então colocar a primeira arte na tela, diretor, que a Vivian trouxe para a gente. Essa foi uma moda que começou lá nos Estados Unidos, dessa camiseta, né, a long shirt, para colocar os irmãos que brigassem, Olha. até que eles fizessem as pazes, né? Coloca a camiseta nos dois, só pode sair quando acabar
a briga, a confusão. Eu até fiz uma brincadeira hoje no Instagram em relação a isso, porque assim, quando as crianças brigam, e agora eu tenho esse entendimento que é um cérebro imaturo, e que a criança está com raiva, o que vai acontecer? Se eu coloco ela numa camisa de força para obrigar a fazer as pazes, para obrigar a desenvolver afeto, amor pelo seu irmão, será que isso funciona mesmo? O que será que essa criança está aprendendo? Que ela fez uma coisa errada e que ela é obrigada a amar o seu irmão. E a pergunta é, a gente ensina amor assim? Você tem que amar o seu irmão? Se a minha mãe, aí vamos na perspectiva da criança, né? Se a minha mãe ajudou o meu irmão ou atendeu mais o meu irmão, ela não gosta tanto de mim ou eu não sou tão importante assim para ela, eu ainda tenho que ficar do lado da pessoa que acabou de me machucar. Então, assim, para a perspectiva da criança, isso não faz o menor sentido. A gente esquece de olhar a perspectiva da criança. E muitas vezes é a gente, nós adultos, que alimentamos essas brigas. Quando, por exemplo, a gente fala para a criança, shh, para de gritar, não fala alto porque você vai acordar o seu irmão. O que a criança pensa nesse momento? Puxa, então o meu irmão estar dormindo é mais importante do que eu estar brincando aqui. Então tem uma série de falas que a gente vai usando ao longo do dia a dia que não é intencional, porque a gente não tem consciência, mas que vão alimentando uma crença de desamor, ou de que a minha mãe gosta mais do meu irmão do que de mim. E quando a criança vai aprendendo isso, ela vai assimilando isso, isso provoca ainda mais as brigas, porque ela não sabe falar para você, olha, eu também sou importante, eu também quero afeto, eu também quero amor. Ela não vai saber pedir isso. Sim. Né? Então, como é que ela faz? Ela manifesta através dos seus comportamentos imaturos de criança. Temos que nós mostrarmos para ela que ela pode resolver esses conflitos com a nossa maturidade emocional. 0 operadora 11 98384 1466. Vamos a mais uma pergunta na tela. Fui chamada na escola porque meu filho anda batendo nos amigos. Ele tem 4 anos. Não sei como conversar em casa para ele não fazer isso. Quem pergunta é a Cíntia Magalhães, de Sorocaba, São Paulo. É um passo de lembrar que por que ele está batendo? Porque o cérebro é imaturo, porque ele não tem habilidade, porque muitas vezes ele está se defendendo com o que ele sabe fazer, com a habilidade que ele tem. E nesse caminho de compreensão, eu entendo que ele é criança, não significa que eu vou aceitar esses comportamentos, mas que eu preciso conversar e, junto com a escola, trabalhar habilidades socioemocionais para as crianças. Por que não ensinar como que ele vai lidar com a raiva? O que ele vai fazer na hora que ele sentir raiva? Porque, às vezes, a raiva, a criança, às vezes, tem que pôr para fora. Sabe? Com o corpo. Não tem gente que luta boxe? É isso que eu ia falar para você. Tem gente que eu conheço, tem em casa aquele saco no teto de esporretear. Às vezes a raiva é tanta que tem que fazer. E aí você ensina a criança a extravasar com o corpo, a pular, a correr, a bater numa almofada. Né? Uma vez eu falei para as meninas, ela estava muito brava. Falei, na mamãe você não pode bater, mas você pode bater aqui. Vai, bate, dá um soco bem forte aqui. Em casa é mais fácil, que a gente tem essa opção. Com certeza. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Minha filha mais nova vive procurando a irmã. Tento explicar que não deve fazer isso, mas não adianta. Provocando, tá, gente? Perdão. O que mais posso fazer? Quem pergunta é a Rosana Gonçalves, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Crianças provocam quando elas precisam de atenção. É uma maneira de chamar, né? Muitas vezes. A audiência, digamos assim. É, a plateia, às vezes, né? Que é o pai, que é a mãe. Pode reparar, assim, muito mais fácil a criança brigar, quando, assim, tem aquela famosa frase, assim, olha, mãe, agora que você chegou, virou o caos. Até você chegar, tava um anjo brincando juntas aqui. É só a mãe chegar, voltar do trabalho, que começa a confusão. Que engraçado, né? Só começa a brigar quando a mãe chega em casa. E antes estava tudo bem. O que será que acontece na presença da mãe? Será que a criança não está tentando buscar, de alguma maneira, assim, eu sou importante, olha para mim?
A gente vai canalizar e mostrar para a criança que não é nesse momento, que não é dessa forma, que ela precisa buscar a sua atenção. E as crianças provocam quando elas se sentem desencorajadas, quando os pais começam a comparar muito os filhos. E sempre um pai, A comparação às é vezes terrível. ele sempre termina comparando, né? Sempre compara, sempre. É inevitável. A gente faz sem pensar. O seu irmão faz isso e você não faz isso. Olha como o seu irmão é educado e você é mal educado. É exatamente assim. E é muito difícil a gente não comparar. Porque às vezes a comparação ela vem numa boa intenção. Olha lá, sua irmã já come tudo, você não vai comer? Olha ali o seu amigo ali, ele não está fazendo o que você está fazendo agora. Então, às vezes, a gente quer que a criança se modele no outro e a gente compara sem querer. Mas a comparação é muito ruim para quem é comparado, né? Porque a criança ela vai se sentindo inadequada. Poxa, ele consegue, eu não consigo. É que nem Eu eu. não sou bom o suficiente. Sim, porque quando a gente é adulto, se a pessoa vai na sua casa, ela fala assim, nossa, mas na casa da fulana de tal me serviram isso. Aí você pega e vira e fala assim, vai lá comer na casa dela. Entendeu? Agora, com criança, ela não vai ter esse discernimento de poder falar assim pro pai ou pra mãe, quando o pai ou a mãe fica comparando assim, nossa, mas o seu irmão é tão bacana. Se a criança tivesse esse amadurecimento do córtex frontal, ela poderia virar pra mãe ou pro pai e falar assim, nossa, mas você não sabe me abraçar, você não sabe me amar. Né? Você não sabe conversar comigo, porque ela não tem essas falas, porque ela justamente não sabe processar, ela não entende, ela não tem noção, nem vocabulário para isso. É por isso que eu falo assim, que a palavra do dia é vigiai. Vigiai o que você está dizendo. Vigiai as palavras que você usa no seu dia a dia com seu filho. Porque eu ainda comparo, muitas vezes, né? E depois que eu falo, ai, comparei. Né? Aí tento consertar, porque, claro, eu sou humana, eu falho muitas vezes também, mas eu tenho consciência. E é essa diferença quando a gente estuda, quando a gente aprende, quando a gente desenvolve habilidades para melhorar a educação dos nossos filhos, é ter a consciência. E às vezes a comparação ela é uma coisa tão discreta, assim, você tem um filho que joga bola muito bem, ele é ótimo para jogar futebol, o outro, um desastre, né? Pisa na bola, escorrega. Mas ele, tudo bem, ele não tem aptidão para futebol, mas ele vai desenvolver outras aptidões. Sim. Só que aí a gente fica o tempo todo falando para a família, porque o João joga bola muito bem. O João, nossa, ele é muito habilidoso. E o outro que está escutando ali? Eu não sou. 0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. É normal briga entre irmãos? Quando devo me preocupar com as brigas entre meus filhos? Quem pergunta é a Célia Sena, de Maceió, Alagoas. Um beijo para Maceió, Alagoas. É normal, eles estão crescendo, estão se desenvolvendo, estão aprendendo habilidades e disputam o espaço. Então, é normal. A gente tem que se preocupar quando essas brigas são frequentes, todo dia, não tem harmonia, as crianças não conseguem se comunicar. Então, assim, se isso está acontecendo com frequência, o que meu filho precisa aprender de habilidade? Ele precisa aprender a se comunicar melhor? Ele precisa aprender a gerenciar as suas emoções? Porque não é porque o cérebro ainda é imaturo que as crianças não podem ir aprendendo desde cedo. Mas é lembrar que educação é repetição. Então, é acompanhamento. Eu vou falar de novo, de novo, de novo, até que isso vá se fixando na memória e a criança vai aprendendo. 0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. Meu filho mais velho não aceita dividir os brinquedos com o irmão mais novo. Já tentei conversar, mas não consigo argumentar com ele. O que posso fazer? Quem pergunta é a Elba Silveira, de Fortaleza, Ceará. Eu não sei a idade das crianças, né? Mas se tiver ali primeira infância até os 5, 6 anos, é muito difícil dividir mesmo. Faz parte do egocentrismo da primeira infância. As crianças não sabem dividir. Elas não têm essa capacidade de empatia. O cérebro dela está desenvolvendo. Conforme as crianças vão ficando mais velhas, elas vão tendo mais capacidade para dividir, mas eu primeiro preciso ensiná-las respeitando se ela não quiser emprestar. Porque o caminho de obrigar nunca será o caminho mais saudável. Então, se meu filho mais velho fala, eu não quero emprestar, tudo bem, você tem todo o seu direito de não emprestar. Você também não tem coisas que você não gosta de emprestar? Suas maquiagens, suas roupas.
Eu agora tô com essa com livro, não quero emprestar meus livros para ninguém. Porque tá tudo rabiscado, eu sei onde tá anotado. Às vezes o livro demora para voltar e eu preciso dele para fazer alguma coisa, então eu não empresto mais livro. Entendeu? Então, assim, tem coisas que a gente não quer emprestar e precisa ser respeitado. Agora, por que eu posso ser respeitada se eu não quero emprestar e uma criança não? Então, a gente primeiro respeita e depois ensina. Olha, é legal dividir, porque você pode precisar e ele também te emprestar alguma coisa que você quer. Sem dúvida. Bom, o tema é um tema bacana, mas a gente não podia deixar de falar a respeito desse ataque que ocorreu, né, numa escola estadual na Vila Sônia. Tá aí, olha só, uma ilustração. E o que é triste é que a professora de 71 anos, ela veio a óbito, né, Elizabeth Tenreiro. Ela morreu após ser socorrida em estado grave. E isso que é triste porque outras 5 pessoas ficaram feridas, né? E ontem aqui, eu até comentava com o nosso colunista, o Luiz Camargo, de Assuntos do Cotidiano, que a gente tem que procurar não julgar só o adolescente, não que ele esteja passando um pano para ele, mas o que está por trás desse ataque, o que está por trás de tudo isso, né? Porque ele já tinha brigado uma semana antes na escola, ele foi encontrado no celular dele histórico de outros ataques em escolas aqui do Brasil. Então, assim, ao que tudo indica, foi um crime planejado, né? Um ataque planejado. Mas o que estaria por trás de tudo isso, né? Porque ele tinha 13 anos. E se não fosse uma professora que desse o mata-leão, algo pior ainda teria acontecido. Além da professora de 71 anos, que já é um absurdo, é inconcebível, né? A gente não aceita. Mas o que acontece? A gente tem que procurar para que isso não se repita, procurar entender o que está por trás. Por isso que eu gostaria que você falasse, Vivian, como educadora, porque é tão importante nesse momento onde hoje ela foi sepultada. Eu queria que você falasse para quem está em casa, para quem tem um adolescente, para quem tem uma criança. A gente está falando de briga, de violência dentro de casa entre um irmão e outro, mas isso pode se transferir para a sociedade. Sem dúvida. É uma tristeza muito grande, né? Eu envio de longe meu abraço, minha solidariedade com a família dessa professora. E realmente poderia ter sido muito pior se ele tivesse com uma arma de fogo, né? E já era algo que ele estava planejando, estava buscando informações na internet. Mas é bem isso. Não amenizando a responsabilidade deste adolescente. Não é isso que a gente está fazendo aqui, mas a gente precisa ter um olhar um pouco mais amplo, porque não é um caso isolado. Não é um fenômeno, né? A violência na escola, ela é um reflexo da violência na sociedade. E esses fenômenos de ataques nas escolas que acontecem, quando a gente olha o perfil de quem foi a pessoa que realizou o ataque, é sempre muito parecido. É alguém que pesquisou na internet, é alguém que planejou, é alguém que encontrou um grupo de apoio, onde ensinava como ele deveria fazer esses ataques, onde encorajava, vai lá, você vai ser um herói se você fizer isso. E aí, quando a gente amplia um pouquinho o olhar, né, e a gente olha para esse menino de 13 anos, por que ele estava buscando essas coisas na internet? Todo ser humano precisa de se sentir amado e se sentir pertencente. Isso são questões filosóficas já discutidas por muitos autores. E quando a gente encontra um grupo onde a gente se identifica, aqui eu me sinto bem, aqui as pessoas me entendem, eu sou acolhido. Então, quando a pessoa encontra esse lugar num grupo, na internet, por que a gente não conseguiu fazer com que essa criança, com que esse adolescente encontrasse esse espaço em casa ou na escola? Aonde foi a falha de toda a sociedade? É por isso que eu falo assim, é muito fácil a gente culpar os pais. Ah, mas vocês não viram? Ah, vocês não prestaram atenção? A culpa não é dos pais, a culpa é de toda a sociedade, que ainda não enxergou o quanto a gente tem que olhar para a saúde mental das crianças e dos adolescentes. A pandemia veio e já escancarou isso. Aumento do número de depressão, aumento do número de ansiedade nos adolescentes. De suicidas. Aumento do número de suicidas. Crianças de 8 anos tendo pensamentos suicidas. Como que a gente ainda não olhou para isso? Como que a gente não olhou em quais medidas eu posso ter nas escolas
para que as crianças... E a gente volta, que é sempre o mesmo assunto. Que a gente ensine habilidades socioemocionais. Que a gente ensine a família como se comunicar e como se aproximar daquele adolescente. Como atender às suas necessidades emocionais. Essa necessidade de amor, de pertencimento. De saber conversar, mas meu filho não quer sair do quarto, ele só fica lá na tela. Mas o que ele está fazendo na tela? Entra no quarto, vai lá ver. Se aproxima de alguma maneira. Né? É difícil fazer isso sozinho. Né? Parece fácil no discurso, mas na prática realmente não é. Ah, meu filho está viciado em jogo, ele não sai da tela. Ok, mas aí volta lá atrás. Quem deu o jogo? Quem deu a tela? Não num papel de culpa, mas num papel de responsabilidade. Né? Outro dia eu atendi uma mãe de uma adolescente, o assunto foge, mas ele é relacionado. Não, tá relacionado. Uma mãe de uma adolescente, né, que falou para mim, ai, Vivi, mas eu não gosto de jogar videogame com a minha filha. Já tentei, aí eu vou lá, aquele bonequinho cai, eu não consigo fazer nada. Eu falei, tudo bem, você não precisa jogar. Mas senta do lado dela na hora que ela está jogando, conversa com ela, mostra interesse, fala, e o que acontece se você passar dessa fase aqui? E o que acontece com esse bonequinho se ele pegar tal coisa? Demonstra interesse pelo interesse da sua filha. Se aproxima do coração. Porque a gente precisa abrir o diálogo com os nossos filhos, crianças e adolescentes. Bom, para você que não consegue ainda administrar a educação dos seus filhos, você pode fazer uma terapia em conjunto online com a Vivian Cirineu, através do Vivi Cirineu. Vivi Cirineu online, tá? Para todo o Brasil, não é isso, Vivian? Isso. Eu vou dar um último recado em relação a isso. Se você é uma autoridade que está assistindo a gente, existem muitas empresas privadas que fazem programas para fazer uma ponte entre a família e a escola. Quando a educação positiva começou a ser divulgada, que foi um trabalho de pesquisadores que foram em cidades, ensinaram habilidades para os professores, melhorou muito o índice de depressão, de ansiedade, de violência, de bullying naquelas escolas. E o que eles fizeram? Eles perceberam que eles tinham que chamar as famílias também. Pais, mães, venham fazer um treinamento também sobre como se comunicar melhor, como lidar com os comportamentos, como reduzir as punições, porque a punição aumenta a violência também. Sim. Então, a gente precisa de autoridades que enxerguem para que tenham programas nas escolas pensando nessa saúde mental das crianças e dos adolescentes. E a Vivian faz esse trabalho também junto às empresas e, enfim, com a sociedade de um modo geral. É só seguir ela nas redes sociais, Vivi Cirineu, ali vocês ficam por dentro das lives, dos workshops e assim por diante. Obrigado, Vivi, e até semana que vem. Obrigada. Vamos para um rápido intervalo, na volta tem mais de ter feito. Até já.